Imagina isso, você entra num bar, tem câmera de segurança em toda entrada, em toda saída, as imagens mostram você entrando, só que elas nunca mostram você saindo. E até hoje, ninguém sabe como isso foi possível. Esse é o primeiro caso de 4 casos que eu separei aqui pra vocês hoje. 4 pessoas que desapareceram sem deixar rastro nenhum e que viraram obsessão de milhares de detetives amadores no Reddit. Gente que nunca teve nenhuma ligação com essas famílias, mas que passou anos, literalmente anos, vasculhando linha do tempo, print de mapa, depoimento de vizinho, tudo, tentando entender o que realmente aconteceu. E o que mais me chama atenção nesse tipo de investigação coletiva é isso. Às vezes um detalhe que a polícia deixou passar despercebido acaba sendo achada por um usuário anônimo à meia-noite, revirando um documento público que ninguém tinha lido com atenção. Se você é novo aqui, esse é o tipo de vídeo que eu mais gosto de fazer. Então já deixa o like, porque hoje o conteúdo tá mais denso que o normal. Vale muito a pena ir até o final. Bora lá para o primeiro caso. Caso 1. Brian Sheffer. Ohio, 2006. Brian Sheffer tinha 27 anos e estava no 2º ano da faculdade de medicina. Um cara aplicado, querido pelos colegas, com a vida inteira planejada pela frente. Ele tinha acabado de terminar as provas finais do semestre e decidiu comemorar com um amigo de longa data. Sexta-feira à noite, os dois saem, vão de bar em bar pela região do campus de Ohio State, bebendo, relembrando histórias antigas, sem pressa nenhuma. Por volta de meia-noite, eles entram num lugar chamado Ugly Tuna Saloon, um bar grande, movimentado, cheio de gente naquela noite por causa de uma promoção. As câmeras de segurança do próprio bar registram os dois entrando, só que em nenhum momento da noite, o amigo de Brian perde ele de vista no meio da multidão. Ele acha que o Brian foi ao banheiro ou saiu para fumar, ou foi falar com alguém. Não dá muita importância porque bar é cheio, é assim mesmo. Só que Brian nunca mais voltou. As teorias do Reddit dizem que o amigo, horas depois, percebe que não consegue mais achar Brian em lugar nenhum do bar. Ele liga, manda mensagem, nada. No dia seguinte, a família registra o desaparecimento. E é aí que a investigação esbarra num detalhe que até hoje não tem explicação lógica. O bar tinha câmeras cobrindo praticamente toda a entrada principal, que também era, hasta onde se sabia, a única saída usada naquele horário. A polícia revisou as fitas de câmeras da região, incluindo prédios vazios e outros comércios da rua. Brian aparece entrando, mas ele nunca aparece saindo. No fórum Unsolved Mysteries, esse caso é tratado quase como um problema de lógica pura, tipo um quebra-cabeça que devia ter solução simples e não tem. As teorias mais discutidas com centenas de comentários, cada uma são: a primeira, existia uma saída secundária usada por funcionários, que não tinha cobertura de câmera total. A teoria é que Brian pode ter saído por ali, talvez porque estivessem mais bêbado do que o normal e tenha se perdido dentro do próprio prédio, e do lado de fora algo aconteceu com ele longe de qualquer registro. A segunda teoria, bem mais sombria, defende que ele nunca chegou a sair vivo daquele bar, que algo aconteceu lá dentro e que o corpo foi retirado de um jeito que driblou as câmeras, escondido em alguma coisa, carregado por alguém no horário de menor movimento. E a terceira e última é que ganhou força principalmente entre os usuários que analisaram o histórico de mensagens de Brian nas semanas anteriores, a possibilidade de uma fuga voluntária ligada ao estresse extremo da faculdade de medicina. Só que essa teoria enfraquece quando se olha para o fato que ele tinha acabado de fazer planos de viagem com a família no fim de semana seguinte. Não parecia, pelos relatos, alguém prestes a desaparecer por escolha própria. Nenhum corpo foi encontrado, nenhuma prisão foi feita, e para piorar, qualquer chance de resposta definitiva, o próprio bar fechou as portas anos depois e se passou por uma reforma completa. O que, seguindo a teoria do Reddit, pode ter destruído fisicamente qualquer prova que ainda existisse escondida ali dentro, tipo debaixo do piso ou dentro de paredes, e que nunca chegou a ser periciada. Brian Sheffer é até hoje oficialmente uma pessoa desaparecida. 2. Maura Murray. Esse próximo caso é, sem exagero nenhum, o mais discutido da história do Reddit dentro desse universo de mistérios. Só o subreddit dedicado a ela tem milhares de posts, teorias, mapas feitos à mão, cronologias, minuto a minuto da noite do desaparecimento. New Hampshire, fevereiro de 2004. Maura Murray tinha 21 anos, estudante de enfermagem, atleta, com uma vida aparentemente estável. Só que nos dias antes do desaparecimento, alguma coisa muda. Ela bate o carro do pai, sem contar nada para ninguém, e não conserta.
manda um e-mail pro professor dizendo que teria uma emergência familiar e precisaria faltar a semana toda. Mesmo sem nenhuma emergência real acontecendo, pesquisa no computador da faculdade hospedagens numa cidade a horas de distância. Numa quinta-feira à tarde, ela simplesmente sai do dormitório, entra no carro e pega a estrada sozinha, sem avisar praticamente ninguém para onde estava indo. Horas depois, já de noite, na estrada Rota 112, isolada, cercada de floresta fechada dos dois lados, o carro dela sai da pista e bate. Um morador da região, que passava de ônibus escolar por ali, vê o acidente e para ajudar. Ela recusa a ajuda, diz calma que já chamou o reboque e que está tudo sob controle. O motorista estranha, porque não tinha sinal de celular nenhum funcionando direito naquela estrada, mas segue o caminho dele. Só que outro morador, dessa vez um policial fora de serviço que mora a menos de 2 minutos dali, também vê o acidente. Ele vai até em casa rapidamente só para ligar para a emergência e confirmar que alguém está cuidando da situação. Quando a viatura chega 7 minutos depois, no máximo, o carro de Maura está lá, com a porta destrancada, os pertences dela lá dentro, mas Maura não está em lugar nenhum. Esse caso é tão discutido que virou praticamente um gênero dentro da própria comunidade de True Crime. E as linhas de investigação mais fortes se dividem assim. A primeira teoria, bem defendida por uma parte grande da comunidade, é que o Maura planejou desaparecer por conta própria. As pesquisas de hospedagem, o e-mail mentindo pro professor, o carro batido que ela escondeu da família, tudo isso junto sugere que alguém estava organizando uma fuga. A pergunta que fica é, mas fuga do quê? Alguns internautas levantam a hipótese de pressão emocional muito forte que ela estaria vivendo naquele período, sem que ninguém soubesse a real gravidade. A segunda teoria, e a mais perturbadora, alguém pode ter aparecido naqueles poucos minutos entre o primeiro motorista ir embora e a polícia chegar. A estrada era isolada, mas não impossível de alguém passar ali, e nesse cenário, ela teria entrado no carro de outra pessoa por vontade própria, achando que era ajuda de verdade ou a força. A terceira teoria, que ganhou força principalmente entre usuários que conhecem bem o terreno da região, defende que ela pode ter entrado a pé na floresta ao lado da estrada, fugindo de alguém ou simplesmente em pânico depois da batida, e que o terreno extremamente acidentado e cheio de desníveis nunca permitiu que uma busca completa fosse feita. Cães farejadores na época chegaram a indicar um rastro de cheiro que ia em direção à mata e que se perdia perto de um desnível maior, mas a busca não teve continuidade suficiente para confirmar nada. Mas passaram mais de 20 anos, nenhum corpo, nenhuma prova definitiva para nenhuma das três teorias. A família de Maura continua até hoje pedindo publicamente qualquer informação nova, e o caso costuma ser reaberto pela comunidade online toda vez que um documento policial novo é liberado por lei de acesso à informação. E que, olha que interessante, já aconteceu pelo menos 3 vezes nos últimos 10 anos, sempre trazendo algum detalhe pequeno que reacende tudo de novo. Caso 3. As 3 de Springfield. O próximo caso envolve não uma, mas 3 pessoas ao mesmo tempo. E o motivo de eu ter guardado ele para essa altura do vídeo é porque, olhando os detalhes com calma, dá um arrepio bem diferente dos outros dois. Missouri, junho de 1992. Numa casa comum, num bairro tranquilo, moravam Sherry Levitt, sua filha adolescente Suzy, de 19 anos, e Stacy McCall, amiga da Suzy que tinha ido dormir lá naquela noite depois da formatura de colégio. Era uma noite de comemoração. As 3 chegaram em casa juntas, de madrugada, depois de festas de formatura. Vizinhos relatam ter visto a luz acesa, ouvido uma conversa normal lá, pela mais ou menos 1 da manhã. Na manhã seguinte, ninguém apareceu. Um amigo da família foi até a casa checar porque estranhou o silêncio e encontrou algo que até hoje intriga qualquer investigador. Tudo estava praticamente intacto. As bolsas das 3 estavam lá dentro, os carros continuavam na garagem, a porta da frente estava destrancada, mas sem sinal nenhum de arrombamento forçado. Uma luz da varanda estava quebrada, só isso, um detalhe pequeno fora do lugar. As 3 simplesmente não estavam mais lá e nunca mais foram vistas. Esse caso, conhecido como Springfield Tree, é tratado por boa parte da comunidade como um dos maiores mistérios sem nenhuma prova física da história americana recente. As teorias mais fortes foram discutidas em fóruns e no Reddit, se dividem assim. Uma primeira leitura bastante repetida é a de que as 3 podem ter sido levadas por alguém que conheciam, porque não havia absolutamente nenhum sinal de luta ou resistência dentro daquela casa. Isso sugere, para parte da comunidade, que elas podem ter saído por vontade própria, confiando em quem quer que fosse a pessoa que apareceu ali de madrugada. Uma segunda linha de investigação, que ganhou força décadas depois, envolve um homem com histórico criminal grave que já morava na região, na época, e que tinha anos mais tarde, chegou a ser mencionado publicamente por investigadores como possível ligação com o caso, inclusive havendo relatos de outra vítima que descreveu comportamento extremamente parecido com o que teria acontecido naquela noite. Mesmo assim, nunca existiu uma prova concreta suficiente para fazer qualquer
qualquer acusação formal. E existe ainda uma linha mais recente, alimentada pelos avanços em teste de DNA. Uma das últimas 2 décadas, policiais reabriram parte das evidências físicas coletadas na época, incluindo itens pequenos como a lâmpada quebrada da varanda, na esperança de que a tecnologia atual consiga extrair algo que em 1992 seria impossível de analisar. Até hoje, nenhuma das 3 foi encontrada viva ou morta. A recompensa oferecida por informação que leve à solução do caso já passa de várias dezenas de milhares de dólares, acumulada ao longo dos anos de doação. E todo mês de junho, quando chega o aniversário do desaparecimento, a comunidade volta a reacender teorias antigas e discutir qualquer avanço, por menos que seja. Caso 4. Asha Degree. O último caso de hoje é talvez o mais difícil de qualquer um resolver de forma lógica, porque diferente dos anteriores, não existe absolutamente nenhuma explicação plausível para como ele começou. Carolina do Norte, fevereiro do ano 2000. Asha Degree tinha apenas 9 anos. Uma menina esperta, aplicada na escola sem nenhum histórico de problema familiar grave ou de comportamento fora de comum. Na madrugada de um sábado, os pais delas, que dormiam ao lado no cômodo ao lado, não ouviram absolutamente nada de anormal. Só que pela manhã, quando foram acordar Asha, o quarto estava vazio. Não tinha sinal de arrombamento. A porta da frente estava destrancada por dentro, como se alguém tivesse saído por vontade própria, com calma, e dentro da mochila dela, que também tinha sumido, os pais perceberam que depois que faltavam alguns itens específicos, como se a menina de 9 anos tivesse sozinha se preparado com antecedência para sair de casa durante a noite. Motoristas que passaram pela rodovia próxima, ainda de madrugada, relataram ter visto uma menina pequena, sozinha, caminhando na beira da estrada, e depois se tivessem escondendo atrás dos arbustos quando os carros se aproximavam, como se estivesse tentando não ser vista. Esse caso, sozinho, já rendeu milhares de horas de investigação amadora, porque o comportamento de Asha naquela madrugada não bate com nenhuma explicação simples. As teorias mais discutidas incluem a primeira, que ela estaria fugindo por conta própria de algo que estava acontecendo dentro da casa, mesmo que os pais nunca tenham relatado nenhum sinal de problema. Parte da comunidade defende que o preparo cuidadoso da mochila indica planejamento de uma criança extremamente assustada. A segunda teoria, e essa é a que ganhou força real com o tempo, envolve o fato de que, anos depois do desaparecimento, itens pertencentes a Asha foram encontrados enterrados a alguns quilômetros de onde ela sumiu, perto o suficiente da rodovia para sugerir que ela realmente esteve viva, caminhando naquela região, na madrugada em que sumiu. Isso muda completamente a teoria de fuga espontânea sem destino, porque sugere que havia sim um plano de um encontro marcado com alguém. A terceira teoria, mais sombria, defende que alguém pode ter combinado de buscar Asha naquela madrugada, que explicaria o cuidado dela em se esconder dos carros que passavam, como se estivesse esperando um veículo específico e evitando ser vista por qualquer outro. Até hoje, ninguém sabe por que uma menina de 9 anos se preparou sozinha para sair de casa durante a madrugada. Os itens encontrados 9 anos depois trouxeram perguntas do que respostas, e a família continua ativamente pedindo qualquer informação, inclusive oferecendo recompensa alta que serve sem ser identificada até hoje. 4 casos, 4 famílias que até hoje não têm resposta nenhuma sobre o que aconteceu com quem elas amavam. E o que mais me marca nesse tipo de história não é só o mistério em si, é ver quantas pessoas, décadas depois, ainda dedicam tempo tentando ajudar a resolver. Gente que nunca sequer conheceu essas famílias, que não ganha nada com isso, mas que não desiste de procurar um detalhe que ninguém mais viu. Então fica a pergunta, dos 4 casos que eu contei aqui, qual você acha que tem mais chance real de ser resolvido algum dia? Comenta aí embaixo, eu vou ler todos. E se você curtiu esse formato mais completo, deixa o like que ajuda muito o vídeo a alcançar mais gente. Se esse vídeo bombar, eu já tenho outros 4 casos separados para uma parte 2. Valeu e até o próximo mistério.